Olá, alunos! Tudo bem? Gente, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do estudo da geografia. A geografia, que é uma ciência e também um componente curricular que se ensina na escola. Nós veremos aqui a origem dos seus pensamentos ou da sua forma de pensar enquanto ciência que emergiu ali no século XIX. É muito importante a gente compreender isso, porque a partir dessa aula a gente começa a entender os motivos pelos quais os conteúdos que vocês estudam fazem parte ou é o que nós chamamos de geografia. Então, vamos lá, galera. Bom, galera, a geografia, ela emerge como ciência no século XIX, o que nós chamamos de geografia moderna. Humboldt e Ritter, por exemplo, são os pais da geografia moderna. Existem relatos a respeito de Humboldt, um viajante, né, que ele escreveu a respeito da paisagem natural e das sociedades às quais ele viajou. A geografia, então, sempre foi vista como a ciência que estuda a superfície terrestre, uma ciência da paisagem. Né? Paisagem é aquilo que nós vemos. E a partir do que nós vemos, nós temos que desvendar por que aquela paisagem foi construída daquela maneira, seja natural, seja humana. Uma outra questão importante a compreender a respeito da geografia é que ela foi influenciada por essa corrente filosófica, o positivismo, que é uma corrente iluminista. O positivismo ele estuda as relações de causa e efeito entre o meio e a vida humana. Nós podemos ver aí as relações entre a natureza e a vida humana, entre a natureza e a sociedade. Isso influenciou muito o pensamento geográfico. E por conta disso, eu posso falar para vocês a respeito de dois geógrafos que se destacam ali no século XIX. Um desses geógrafos é o alemão Hatzel. Hatzel, ele é o fundador da geografia humana. E ele afirmou o seguinte, que as condições físicas dos espaços podemos substituir. As condições naturais dos espaços influenciavam a vida humana. A natureza determina a vida humana. Podemos também exemplificar da seguinte maneira. O que existe dentro do território de um país, do ponto de vista natural, com recursos naturais, por exemplo, vai determinar o desenvolvimento desse país. Esse pensamento de Hatzel ficou conhecido como determinismo geográfico. Os seus críticos classificam o pensamento desse geógrafo com essa expressão, com determinismo geográfico, essa corrente de pensamento que influenciou, inclusive, muitos seguidores de Hatzel. Por exemplo, afirmava-se ali no início do século XX que os países eram desenvolvidos porque eles tinham um clima temperado. E esse clima que tinha a adversidade do frio, por exemplo, de um frio a ponto de nevar, levavam os povos a se esforçarem para superar essa dificuldade. Já nos países tropicais, o calor causava preguiça. Então, os povos de países tropicais não eram desenvolvidos. Claro, uma visão totalmente ideológica para justificar a questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento que a gente entende quando a gente estuda a história da formação das nações, quando nós estudamos o processo de colonização, a divisão internacional do trabalho e a orientação interna em cada território quando houve a sua independência. Mas não era isso que o determinismo geográfico, o determinismo climático afirmava, por exemplo. Contudo, o determinismo climático é uma influência do pensamento de Hatzel. Necessitando de recursos, as sociedades precisavam de um espaço vital. Preste atenção nessa frase. Um espaço vital, um espaço de vida, um espaço para viver bem. Podemos exemplificar assim também. O que Hatzel afirmava? Se em determinado território havia a ausência de alguns recursos para aquela sociedade sobreviver, ela precisa buscar esses recursos em outro lugar. Né? Esse outro lugar em que ela vai buscar os recursos é chamado de espaço vital.
né? O espaço vital é a parcela do espaço físico necessário à sobrevivência das sociedades. Bom, gente, acontece que Hatzel ele era um geógrafo alemão. A Alemanha estava se unificando ali no final do século XIX. E havia uma disputa com a França por um território chamado Alsácia-Lorena. E aí, a Alsácia-Lorena era o espaço vital que a Alemanha precisava. Esse pensamento do Hatzel influenciou o expansionismo alemão, levando inclusive à Guerra Franco-Prussiana, por exemplo, levando inclusive à Primeira Guerra Mundial e até mesmo à Segunda Guerra Mundial com o governo expansionista alemão, e não só o governo expansionista alemão. Este pensamento geográfico, né, influenciou muitos governos expansionistas ali do final do século XIX e início do século XX. Galera, este é o Hatzel. Aqui está uma frase dele que nos leva a compreender o determinismo geográfico. A frase dele fala do Estado. Vamos nos lembrar que quando falamos de Estado, estamos falando de uma nação que tem um governo próprio e um território próprio, né? Nós falamos disso a respeito de Estado. Hatzel afirmou o seguinte: o Estado é obrigado a viver do solo. Ele possui, invariavelmente, apenas as vantagens oferecidas por um solo que lhe é assegurado. Observe, um Estado, um país, ele só o que resta para ele se desenvolver, para aquela sociedade sobreviver, é o que ele tem de recursos naquele solo. Então, olha o determinismo geográfico aí. Só que, se neste solo faltam recursos, você busca em outro lugar. A ideia do espaço vital também. Então, aqui está uma frase do Hatzel que exemplifica o seu pensamento que ficou conhecido como determinismo geográfico, tá bom? Então, o pensamento do Hatzel ficou conhecido como determinismo geográfico. Agora eu quero falar para vocês uma outra figura que se destaca ali entre o século XIX e o século XX, o geógrafo Vidal de la Blache. Na verdade, ele era um historiador que depois se dedicou aos estudos da geografia. Interessante, né, gente? Esses caras sempre bigodudos e barbudos, né? Mas, bom, Vidal de la Blache, ele tinha um pensamento diferente do Hatzel, né? Questionando o pensamento do Hatzel. Percebemos aí também uma briga ideológica entre a geografia alemã e a geografia francesa. Para Vidal de la Blache, os seres humanos se relacionavam com o meio adaptando-se a ele. Esse pensamento do Vidal de la Blache, desse cara aqui que você está olhando neste momento, ficou conhecido como possibilismo geográfico. O possibilismo geográfico, essa possibilidade, né, a natureza está ali, a sociedade vai se adaptar a ela ou não. Né? O possibilismo geográfico era a ideia de que a natureza influencia o ser humano, levando-os a criar técnicas para se adaptarem. Né? Há uma pequena diferença em relação ao Hatzel. O Hatzel é o determinismo. A natureza ela já determina. Se faltam recursos, o homem precisa de um espaço vital, senão ele vai sofrer, né? Porque há um determinismo ali. Já o Vidal, ele fala que o homem em sociedade, ele pode se adaptar criando técnicas para isso. De qualquer maneira, os dois pensamentos eram pensamentos baseados na extrema influência da natureza sobre o homem, né? E não na emancipação do ser humano de transformar a natureza. Prestem atenção nisso. Esses pensamentos, eles influenciaram muito a geografia no século XIX e início do século XX, levando, inclusive, a pensar a respeito do desenvolvimento dos países a este respeito. Um destaque também para Vidal de la Blache são os seus estudos regionais, né? A geografia regional. Você observar uma parcela do espaço geográfico de um território, de uma nação, para você compreender isso. Tudo bem, galera? Então, esse é o pensamento geográfico da geografia moderna do início do século XIX. Bom, o que hoje estuda a geografia? Vamos prosseguir.
A geografia, no século XX, ela vai passar por um processo de renovação em seu pensamento. Por qual objetivo? Para poder compreender a sociedade e as mudanças tão grandes que a sociedade vai sofrer no século XX. Nós temos, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que mudou a configuração dos países. Nós temos a Guerra Fria, a disputa entre países capitalistas e socialistas. Nós teremos também a Terceira Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Científica. Então, a geografia ela precisava se renovar para saber explicar o mundo nesse momento, né? Esse mundo novo. O Milton Santos, este maravilhoso geógrafo que vocês estão vendo aí na imagem, é um dos responsáveis pela renovação do processo de pensamento da geografia. É um destaque aqui no nosso país. Para Milton Santos, a geografia ela estuda o espaço geográfico, também chamado de espaço social ou espaço humano. O espaço geográfico, para Milton Santos, é um sistema de objetos em um sistema de ações. Né? Um sistema de objetos, porque quando você olha na paisagem aí, você vê uma série de construções realizadas pelo homem, mais os elementos da natureza. E esses objetos não estão de maneira isolada, eles possuem uma conexão entre si. Há uma razão na sociedade para ela ser construída dessa maneira. E isso tem a ver com o seu sistema de ações. Né? Existem ações humanas, existem ações da sociedade que explicam essa transformação do espaço geográfico e esta produção do espaço geográfico, do espaço social. Então, a geografia se preocupa justamente a compreender este espaço humano transformado pelo homem, que tem as suas permanências. Ainda existem objetos do passado, mas também possuem as suas transformações. O Milton Santos, então, afirma essa frase que vocês estão vendo aí. O espaço é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem está presente de tal forma no cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que unem entre si estes pontos, são elementos passivos que condicionam a atividade dos homens e comandam sua prática social. Perceba aí o que o Milton Santos vai falar sobre o espaço geográfico, que ele é impossível o homem viver em sociedade estando fora desse espaço. E esse espaço é a casa do homem, é o lugar onde ele trabalha, é o lugar onde ele vive em sociedade. É o lugar onde os países se relacionam, possuem as suas relações internacionais. Então, o espaço, ele comanda a prática social do homem, mas ele não determina. Né? Pode perceber que eu coloquei ali em destaque a palavra condição. Né? Ele condiciona, ele influencia, ele não determina porque o homem pode transformar. Então, esse espaço social que o homem transforma, o homem em sociedade, é o objeto de estudo da geografia. Esse espaço social que o homem produz. Né? Porque quando nós vivemos em sociedade, nós construímos essa sociedade. Nós construímos os objetos no espaço geográfico por algum motivo, pelo nosso sistema de ações. Então, nós temos aí essa produção do espaço geográfico, tá bom? A geografia, ela é uma forma de pensar. A geografia, ela é uma forma de enxergar o mundo, de interpretar o mundo. O pensamento geográfico é um pensamento espacial. E esse pensamento espacial, ele usa de analogias, por exemplo. Ele também vai usar de conexões. Nós podemos estabelecer as conexões entre os lugares. Ele vai usar a diferenciação, vai compreender a diferenciação. A diferenciação, por exemplo, busca compreender a diferença entre os fenômenos, sejam naturais ou sociais. Também faz parte do pensamento social a distribuição. Né? Como a população se distribui no espaço terrestre é um exemplo disso. Podemos ainda afirmar a extensão,
né? Nós compreendemos aí a distância das áreas, a distância entre os objetos, a transformação que essa distância possui com os recursos tecnológicos, porque cada vez mais os lugares distantes estão mais próximos, pela velocidade dos transportes, por exemplo. Também a localização faz parte desse pensamento geográfico, que nós podemos estudar através das coordenadas geográficas, através dos pontos cardeais, por exemplo. E, por fim, faz parte do pensamento espacial a ordem. Os objetos distribuídos pelos seres humanos, os objetos construídos pelos seres humanos estão distribuídos no espaço geográfico com uma certa ordem que pode responder espaços de desenvolvimento e subdesenvolvimento, que pode responder o sistema econômico daquela determinada sociedade, por exemplo. Esse pensamento espacial, esses itens que eu apresentei aqui, vocês podem ler de maneira mais exemplificada no livro de vocês. E faz parte da BNCC, da Base Nacional Curricular aí, do que nós ensinamos nas escolas. Agora eu quero falar com vocês a respeito das categorias do espaço geográfico. Uma dessas categorias é a paisagem. Nós temos, por exemplo, a paisagem natural e a paisagem humanizada. O que é paisagem? Paisagem é aquilo que nós vemos. E a partir do que nós vemos, a descrição, nós vamos falar o que estamos vendo, mas a descrição é a análise inicial, introdutória. Depois da descrição, nós vamos para um pensamento analítico. Por que as coisas estão daquela maneira? O estudo da paisagem nos permite chegar a este pensamento. Nós também temos a região. Região é uma parcela de um país ou um conjunto de um país. Nós podemos regionalizar, nós podemos agrupar países ou agrupar os estados de um país, com critérios estabelecidos para tentar encontrar o que há de homogêneo entre eles, embora eles nunca serão plenamente homogêneos, mas é importante para a compreensão de uma determinada área. Também teremos, por exemplo, o território. E aí o território, nós estamos falando da extensão de um país que tem os seus limites e as suas fronteiras. Podemos falar de territorialidades. Dentro de uma cidade existem territorialidades, existem os espaços frequentados por certos grupos sociais, também faz parte da categoria de estudo do espaço geográfico. E, por fim, nós temos o lugar, que é diferente de local. Local, eu falo de algo que se localiza, que podemos saber pelas coordenadas geográficas. Agora, o lugar está relacionado à nossa memória, à nossa percepção, está relacionado ao espaço vivido, à nossa história de vida em determinado bairro ou em uma determinada cidade, por exemplo. É disso que nós falamos do lugar. Essas são as principais categorias do espaço geográfico. Esse cara aí, o Élisée Reclus, é um geógrafo social do século XIX. Ele é contemporâneo de Hatzel e Vidal de Lablache. Ele é conhecido como o pai da geografia social. E o Élisée Reclus já pensava na geografia como esse espaço relativo, não um espaço absoluto. O espaço absoluto se refere a essa extensão do espaço geográfico, a toda a extensão da superfície terrestre. O espaço relativo se refere ao espaço que a sociedade está vivendo, construindo e transformando, conforme inclusive o Milton Santos afirma. E esse cara aí já pensava também a esse respeito. Ele escreveu uma vasta obra mostrando a influência da sociedade na superfície terrestre, e aqui está uma citação do Élisée Reclus falando da ação do homem em sociedade que ele transforma a natureza. Em toda parte, o homem que contempla essa cena vê marcas da capacidade industriosa de seus semelhantes. A natureza, modelada pelo trabalho, humanizou-se, por assim dizer, e o espectador ama ver a si mesmo na obra comum. Então, o homem, quando ele transforma a natureza, quando ele constrói o espaço geográfico, quando ele produz o espaço, ele está produzindo para viver, ele está produzindo a sua vida em sociedade. Ele está se vendo na sua produção espacial. Ele vai modelando a natureza, ele vai transformando essa natureza primária em uma natureza segunda, em uma natureza transformada pelas ações humanas.
Elisée Reclus fala que o homem é natureza, adquirindo consciência de si. Né? Então, o homem, ele não é a natureza influenciada pelos fenômenos naturais, simplesmente nasce, cresce e morre. Pelo contrário, ele se vê diferente do resto da natureza e ele a transforma. É isso, é essa sociedade, é esse mundo, é a interpretação desse mundo que a geografia estuda. Uma ciência atual, né? A geografia é um pensamento atual que fala do mundo de hoje, né? É um pensamento que nos faz compreender as coisas que estão ao nosso redor. Como eu costumo sempre falar para os meus alunos, que a geografia ela nos faz compreender que o mundo é muito maior daquilo que está ao nosso redor, né? O mundo é muito maior do que aquilo que gira ao redor de nosso umbigo. Tá bom, galera? Eu espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Faça suas anotações no caderno, assista essa videoaula de novo, escreva com suas próprias palavras, leia o livro, porque isso é muito importante para os seus estudos. Muito obrigado, galera. Nós nos vemos aí nas nossas aulas. Até mais.